Salve, galera, sejam muito bem-vindos a mais um Arena of Fight. Galera, a gente tá aqui, ó, com mestre não, tá? Professor. Ó, esse bordão, meu irmão, vai pegar mesmo. Estamos aqui com o nosso querido Júlio Soares, faixa preta, quase 5 graus, ou Já já tá habilitado no quinto, né? já tá habilitado para É, receber. Professor, Poxa, bem-vindo aqui, obrigado. seja... Fique à Prazer é vontade meu. aqui para falar, né? A gente vai falar um pouco da sua história, né? Cara, você é o representante de uma das maiores academias, né? Da história, né? De jiu-jitsu. Vem aluno direto, né? Da família Gracie, né? Me conta aí Ah, como é que é a sua relação hoje, né? Com o jiu-jitsu. Você já me adiantou, né? São 30 anos de isso. Gil. Cara, fica à vontade, cara. Ou então, esse ano eu completo 30 anos, né? De jiu-jitsu e sou muito grato porque são 30 anos dedicados à mesma equipe, né? Praticamente, vou contar aí o que houve, mas eu comecei com 19 anos, né? 1996, na primeira leva ali da vinda da antiga Barra Gracie, Gracie Barra, né? E aí eu tive a honra de começar ali com o professor Daniel Gracie, com o William Gracie também, e toda a galera que eles trouxeram aqui para o estado para estar dando aula. E, consequentemente, né, pela quantidade de eventos e de responsabilidade que eles tinham Aham. fora do estado, então eles sempre estavam fora. Então, sempre designavam outros professores, mas a mesma escola para estar aqui. Então, eu tive o privilégio de treinar com todos que tiveram aqui, todos que passaram aqui pelo estado, sempre nessa sequência, né? Aí você, pelo que você está me falando, então você começou no jiu-jitsu aqui no estado. Foi. E de lá para cá, quanto tempo foi para conquistar ou para chegar na faixa preta? Então, é um tempo completamente diferente do tempo contado hoje, né? O Eu que levei, hoje, né, as pessoas falam, ó, tanto tempo eu saio da branca para azul, tanto tempo para, né, antigamente você recebia a faixa por merecimento mesmo, por mérito, né? claro. Pela honra. Então, foram 10 anos até chegar na faixa preta. Tá? Eu levei a faixa mais demorada que eu permaneci foi a faixa azul, que a gente fala até que quando a pessoa pega a faixa azul, né, ela dá uma agarrada ali, né, que Sim, começa sim. uma sequência de outras prioridades que não dá para dar aquela sequência correta. Então, eu fiquei 5 anos de faixa azul, porque foi uma época que eu estava fazendo faculdade, né, e eu tive também o outro privilégio de trazer o meu antigo professor, o Márcio Laudier, né, o Mamazinho aqui, e a gente estava até conversando sobre isso, porque a galera que fazia faculdade não tinha condição de estar treinando ali naquele horário comercial, aquele horário típico ali das 6, 7 da noite. Sim. Então ele abriu uma turma meia-noite, a gente treinava meia-noite. Ó, Entendeu? diferenciado. Exatamente. A gente tinha uma turma, um grupo mais coeso ali, mas fazia o treinamento meia-noite. É, é, seguindo aqui sobre questões de horário, né? Tipo, falei aqui no backstage, cara, eu tô meio parado porque eu trabalho atendendo clientes, não sei o que, e geralmente esse horário realmente é onde que eu tô desenvolvendo o meu trabalho. É, é, Umas coisas que eu vi em outras academias, ou, enfim, outras escolas, né? Os horários que mais tem movimento são 7 da manhã, 6 da manhã, às vezes, né? Que é o trabalhador, pô, antes do expediente vai lá e começa. E outro horário também que tem movimento bastante é meio-dia, né? O que você acha? Você acha que isso seria interessante das academias adotarem também, ou talvez algo um pouco mais ousado, né? Que nem o horário da meia-noite? Isso daí comercialmente é muito viável, né? Aham. Hoje o jiu-jitsu acaba tendo que se adaptar à condição e o tempo do cliente, digamos assim, o aluno, né? Aham. Então esses horários da manhã, por exemplo, na nossa academia também, nas nossas filiais, elas são bastante procurados. E a pessoa às vezes ela quer o quê? Não ter o comprometimento com a aula à noite, quer usar a noite para poder descansar. E aqueles que têm problema com o horário também de acordar muito cedo, permanecem naquele horário ali depois do expediente de trabalho. E o meio-dia também fica ali aquele meio termo, né? Normalmente os treinos de meio-dia são usados mais para competição, treinos Entendi. preparatórios para campeonatos. Entendi. E hoje, mestre não, né? Professor, Professor, cara, pô, eu ainda vou aprender, velho. Vou entender melhor. Cara,
onde que fica a sua academia? Como é que está funcionando para você? Eu tenho acompanhado um pouco você no Instagram, eu vi que você também tá competindo, foi para o CBJJ, né? Como é que está essa relação de atleta, né, e professor ao mesmo tempo? Como é que você encaixa isso dentro da sua academia? Então, através do convite do mestre Hillion, né, eu assumi a liderança aqui no estado e ele sempre deixou bem claro que número para ele, quantidade não era interessante. Que a gente tivesse um número de academias ou de professores que a gente pudesse continuar com essa tratativa de família, sabe? Então, assim, eu falo até com alguns professores da minha equipe que eu tenho, às vezes, muito mais contato com o mestre Hillion do que com eles. Porque, apesar dele estar morando fora do país, a gente tem esse contato, né? Então, o que acontece? A gente tem os nossos professores. Esses professores, cada um tem uma responsabilidade dentro da equipe, certo? E aí, alguns são destinados a dar aula mesmo, como professores, e outros para a competição. Entendi. O importante ali é que a gente tenta estar sempre unido, né? Para a gente poder fazer o quê? Desse trabalho da equipe aqui no estado, ele se permanecer do jeito em que o processo começou, né? Um processo unido, um pessoal mais unido, mais um grupo mais coeso. Entendi. E assim, para a parte de competição, né? Como você passou um tempo sem competir, ou você compete já desde sempre? Essas últimas movimentações, né, que eu vi, você indo para o CBJJ, como é que é para você se preparar? Você hoje não é mais um adulto, né? Um master. Como é que isso funciona para você e o gás é o mesmo? Então, eu compito desde a faixa branca, né? Uhum. E antes não era uma questão assim de você ir lá e fazer uma inscrição. Você, dependendo do teu peso, você participava de uma seletiva. E muitas vezes você era um peso médio, mas tinha que lutar num pesado, porque você tinha que abrir para o melhor da tua equipe e passar naquele teu peso. Então eu lutei na faixa branca, lutei na azul, lutei em todas as categorias, até adulto preta, tá? E tive alguns títulos aqui no estado, apesar de ser uma quantidade muito inferior de campeonato. Tive o privilégio e a honra de lutar com os melhores da minha época, os campeões da minha época. Alguns eu ganhei, outros eu não consegui a vitória, mas o que aconteceu? Eu vivi um tempo na minha vida em que eu precisei deixar essa parte de competição estacionada, deixar de lado, né? Foi um período que eu estava casando, estava com outros projetos, então assim, eu só cuidava para poder estar treinando, mas uma rotina muito inferior. Então, treinava 3 vezes por semana, só ia ali preencher, né? exatamente, preencher aquele protocolo. E então, quando foi agora em 2023, com uma conversa com um amigo meu também, Master, que hoje é da minha equipe, a gente resolveu voltar a competir. É óbvio, o gás não é o mesmo, é um gás de Master, são 5 minutos de luta, né? Mas assim, o leão, meu irmão, dentro prevalece, entendeu? Então, perfeito. O que acontece? Você disse sobre a CBJJ. Eu lutei aqui, federação, até o ano passado, mas desde o ano passado eu estava com esse projeto, sabe? Não só com o intuito de lutar a CBJJ, mas para poder aproveitar também essas viagens para poder visitar meus amigos fora, né? Visitar as outras academias de filial. Então, eu resolvi subir essa régua um pouquinho, tá? E os campeonatos daqui do estado não deixam a desejar em nada lá fora. Nós temos excelentes atletas aqui. Então não tem nada a ver assim em menosprezar o estado, nada disso. Eu só quis subir a régua. Então eu fiz um planejamento, porque tem que fazer um planejamento principalmente financeiro, né? Com certeza, porque não é barato sair do estado para lutar. Fiz um planejamento com a minha equipe, porque também não é fácil você ser professor e ser atleta, né? Você dá 2, 3, 4 aulas por dia, 1 hora cada uma, e ainda esticar um pouco tendo que treinar. Então eu fiz todo esse planejamento e reduzi a quantidade de competições e estou lutando aí para poder ganhar sempre pontos no ranking, né? Para o ano que vem eu subir essa régua mais um pouquinho. Mas um pouco também de frustração, porque na minha época de colorida e de adulto na preta, a gente não tinha tanta oportunidade de ir para fora, sabe? Era essa questão que eu falei de seletiva. Às vezes você chegava num campeonato lá na frente e tinha que abrir, né, para quem já estava melhor colocado.
e não era todo mundo que tinha condições de ir, então você lutava 2, 3 campeonatos aqui, você já sabia que você era o campeão estadual. Não tinha uma quantidade muito grande de atleta como tem hoje. Né? Claro, e assim, né? Hoje tem várias etapas Sim, das federações diferentes e tal. Então, realmente, hoje em dia, o atleta que é capixaba, né, ele tem a oportunidade de estar lutando exatamente. praticamente, sei É lá, isso aí. várias vezes no mês, né? É. É, cara, assim, você falou, né, que tá aproveitando também para poder visitar, né, outros amigos, outras filiais, né? Isso encaixa, obviamente, né, um seminário e tal. Isso você tem colocado isso na sua agenda também? Sim, eu tento colocar sempre essas oportunidades, né? Dentro da nossa equipe, o que cabe a gente é fazer a visita, puxa um treino, né? Aham. E da mesma forma, quando vem alguém para cá, a gente dá essa oportunidade. Mas eu também faço alguns seminários. Já esse ano, já consegui fazer 3 seminários, então também está na agenda. Mas assim, com esse horário de dar aula, eu dou aula 4 horas por dia, 4 aulas por dia, 5 vezes por semana, é um pouco puxado, né? Então eu Aham. tento encaixar, porque também tem as nossas prioridades, né? Claro, Família, claro. Deus, então eu tento cuidar disso aí também. Assim, hoje, né, a gente falando aqui no backstage, né, você olhou aqui o cinturão do HCC, né, só para lembrar aqui, né, agradecer o nosso querido amigo Raider, que é um grande apoiador aqui do canal. É, hoje na sua equipe você já tem gente preparada para sair um pouco do Gil e sair na mão, vamos dizer assim, no MMA? Quem que você tem para falar aí da sua equipe? Então, eu tenho 2 alunos, né? Um já até lutou tanto o Jungle quanto o HCC, o Denis Taliban. Ele foi nosso aluno lá na nossa academia e eu não posso deixar de destacar o mestre Gilmar de Andrade, né? Treinei com ele muito tempo e é uma pessoa que me ensinou muito sobre honra e lealdade, né? Devo muito a ele isso daí. É um guerreiro nato, então a gente trabalha nessa parceria de confiança. A gente vê os talentos e vai indicando. E o Denis foi um que entrou, ganhou o HCC, venceu o HCC e teve a trajetória dele aí. E agora a gente está preparando um outro atleta, que eu prefiro ainda não falar o nome, né? Vamos deixar ele Dele, sem vamos deixar, spoiler. exatamente. Então tem esses 2 aí, mas é sempre que aparece a gente está colocando eles Claro. na academia ali para poder estar treinando esse esporte também. Assim, falando sobre o MMA e o jiu-jitsu, né? Lógico que a gente lembra as primeiras edições do UFC, né? Bom, toda aquela movimentação que o Royce fez, né? Que foi nada mais que sequência, né? Do que a família Gracie vinha fazendo. Em comparação a hoje, você acha que o jiu-jitsu ainda tem o peso que tinha na época? Porque você vê hoje, né, sambo, vê o wrestling, né, muito forte, a galera da Rússia, né, com um estilo completamente diferente. Você acha hoje que o jiu-jitsu ainda tem esse peso dentro do MMA? Então, eu vejo sim, mas vamos abrir um parênteses aí. Claro. Não esse jiu-jitsu que está acontecendo aí do tal de double pull, né? Os 2 puxam ali para baixo, porque se você ficar para baixo, tomar um de cima para baixo ali, você vai apagar, entendeu? Mas se o cara ele permanece com aquela essência, com aquela base de lutador, sabendo que o tempo dele embaixo tem que ser muito curto, é um Aham. tempo só de bater e subir, e praticar o jiu-jitsu de cima para baixo, buscando sempre finalização, com certeza. O que não dá mais é para o atleta de jiu-jitsu achar que ele consegue se virar no MMA, porque não consegue. Entendeu? Ele precisa também estar fazendo o treinamento da parte de De pé, trocação, né? exatamente. A noção de distância é completamente Sim, diferente, né? Afinal de contas, a gente entra, vai direto para onde que pode vir uma joelhada de encontro, né? exatamente. O lutador de jiu-jitsu ele consegue se virar, Aham. né? Se virar. Mas ele hoje ele precisa também estar batendo em cima, chutando, porque não é mais a mesma coisa, né? Hoje todo mundo faz jiu-jitsu, né? E todo mundo treina o jiu-jitsu. E aí, se também o lutador de cima não estiver praticando jiu-jitsu, ele também acaba se lascando, né? Não, com certeza. Por que que eu pergunto, né? Eu sabia que você ia falar que claro, existe a diferença do jiu-jitsu competitivo, né? Sim. E o jiu-jitsu pro MMA.
porque, bom, a gente tem como exemplo aí, né, o Bochecha e o Rodolfo, né, que foram pro MMA e, cara, não entregaram aquilo que a gente esperava, né, tipo, é, é, o- qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que deixaram a desejar na parte de pé ou sei lá, se aferraram muito a, a história deles dentro do tatame competitivo? Então, assim, são dois campeões, né? Claro, são Indiscutivelmente absurdamente, não pode tirar o mérito claro. deles. Mas, assim, é muito difícil você opinar, porque uma coisa, cara, é você estar lutando através em cima de posições para alcançar uma finalização, entendeu? Então a gente não sabe também o que o cara está esperando ali quando vê um golpe cruzado na frente do rosto. De repente, cara, o cara não tem ali aquela habilidade, eu sei que tem, treinamento eu sei que tem, dedicação, mas ele não conseguiu se adaptar, sabe? Ele até tenta, Aham. até tentaram, mas não conseguiram se adaptar ao sistema ali de luta em cima, bota para baixo, bate. Então é muito particular essa questão, entendeu? Claro. Opinar é igual a mesma coisa que você opinar sobre competição, sabe? Não tem como você não opinar sobre competição se você não compete, cara. Você não está ali na hora, né, para poder Sim, com ver certeza. o que você sente. Às vezes você está super bem preparado, cara, né? Você tá na ponta dos cascos, mas chega lá você perde, cara. Entendeu? Você não está num bom dia, né? Você Claro. não, Você como não sabe o diz, que aconteceu no campo, né? No exatamente, campo inteiro. exatamente. E campeonato vence o quê? Quem quer mais, cara? Quem está num bom dia, quem está mais disposto, quem está mais preparado, né? E de repente, para eles dois, eles não conseguiram se encontrar nisso daí, sabe? Eu pergunto porque o Mika, por exemplo, ele já deu sinal que futuramente ele tem interesse. Mas tem muita gente que fala, cara, se ele não começar a pegar desde já, desde antes dele sair, né, de fazer essa transição, ele já ir procurando, sei lá, um Muay Thai da vida, um kickboxing para poder ter essa familiaridade com a luta em pé, né, vai passar por dificuldades iguais, né. Mas enfim, né, eu vou falando coisas, perguntando coisas aleatórias, tá? Não se surpreenda com isso. Enfim, né, voltando aqui para o cenário capixaba, né? O que você tem aí de objetivo com a academia? Se tem algum objetivo competitivo com sua equipe? Como é que tá a situação? Então, não é o foco principal da minha academia, Aham. tá? Da nossa equipe. A equipe em si não tem um foco principal em Em competição, né? competição. É Entendi. óbvio que a gente tem uma fatia de competidores, mas quem luta primeiro sou eu, tá? Então eu não sou assim um professor que coloca o time e não luta. Aham. Eu tenho bagagem para isso. Então eu luto primeiro. Então quem quiser lutar, vem comigo. Então eu não faço essa abertura lá, tá? Vamos lutar, eu fico fora. A não ser do jeito que eu estou fazendo agora, né? Que eu estou lutando fora e os meus alunos não têm condições de estar lutando fora, então eles lutam a federação. E eu também não gosto de lutar o mesmo campeonato que eles lutam, porque senão há uma falha na ajuda, né? Sim, sim, o Quando você está ali, acompanhamento, né, não do tem um atleta. acompanhamento Claro. devido como professor. Então, quando eles vão lutar, eu prefiro não estar lutando. Porque quando eu luto, eu entro num processo de concentração. Então, eu vou lá para lutar. Sim, Agora, com certeza. eu não consigo fazer o seguinte: eu passo a manhã inteira gritando para a criança, luto e depois tenho que gritar para adulto, entendeu? Então, eu prefiro não ficar nessa situação. Então, assim, a nossa academia, ela está preparando atletas, ela tem atletas, inclusive com títulos, porém não é o nosso foco, sabe? Vai ficar sempre naquela casa do 3, 10%, normal. Aí, entendeu? O que a gente quer mesmo é mostrar um resultado através de jiu-jitsu, que as pessoas que passem ali tenham uma Sim. transformação real de vida, tenha aquela experiência, né? E consiga estar aplicando aquilo a partir do tatame. Cara, uma boa relação que eu tô vendo hoje é o corporativismo, né? Não o corporativismo assim, mas a relação do jiu-jitsu, fazendo um paralelo com o corporativo, tem casado muito bem, né? Os empresários, quando começam a praticar o jiu-jitsu, eles conseguem entender uma filosofia que pode ser muito bem aplicável nas suas empresas. Hoje você vê esse tipo de situação acontecendo dentro da sua academia? Vejo porque é o seguinte, eu sou empresário, né? Aham. Então, assim, a melhor forma que a gente tem para tratar isso daí
é que muitas vezes o empresário ou o trabalhador, ele começa a ficar muito desesperado com perdas, com prejuízos, com problemas, entendeu? E quando você pratica o jiu-jitsu, aquilo ali torna-se até uma terapia para a tua vida. E é óbvio, hoje eu consigo, assim, desde sempre que eu comecei o jiu-jitsu, tudo que eu faço, eu respiro jiu-jitsu. Eu tenho ali aquela passagem na minha mente do que eu já passei no tatame. Aham. Então, quando a pessoa ela ingressa no jiu-jitsu, ela começa a conviver com aquela questão de cai e levanta. A resiliência, né? Exatamente, exatamente. A resiliência manda ali naquela hora. Então ele consegue levar isso e começar a transformar o dia dele num dia mais leve, um dia mais tranquilo. O pior já passou, vamos dizer assim. Exatamente. Todo o confronto, todo o desafio que ele tem durante o dia, ele consegue retratar aquele momento que ele teve dentro do tatame, num desafio, às vezes, treinando com uma mulher, treinando com um cara mais fraco, ou com um cara mais forte, ou com um mais novo também, ou mais velho, entendeu? Então, se ele souber lidar com isso daí, com certeza, no mundo dele, fora do jiu-jitsu, né, na empresa dele, ele vai ter um desempenho muito maior. Não, perfeito. Assim, né, hoje, como é que funciona para você, né, quando o faixa branca, né, a pessoa nunca teve o contato com o jiu-jitsu, como é que você faz essa integração, né? Porque tem muitos estilos diferentes de ensinar, né? Às vezes, pô, o cara chega de paraquedas numa equipe de competição, meu irmão, já vai na porrada direto. Às vezes tem outras equipes que vai fazendo isso mais gradativo. Tem equipe que faz o aula experimental, tipo, completamente focado nessa pessoa. Qual a estratégia que você usa para né, acrescentar, né, no faixa branca nesse primeiro contato aí com o jiu-jitsu? Então, é o introdutório, né, o fundamental, entendeu? Ele não entra treinando, ele não entra fazendo ali o que de fato é o produto final, né, que é o combate no final. Não, ele vai aprender ali toda a metodologia da escola, ele vai entender como que a escola existiu. Interessante também ele até entender e aprender um pouquinho sobre normas de tatame, saber quem é o professor, né? A habilitação que o professor tem, a experiência que o professor tem. Então ele passa por um período de conhecimento de tudo aquilo. Existem pessoas que não passam nem dessa fase, eles já desistem de cara, né? Claro. Mas quando ele se dedica e aprofunda, com certeza você vê ali que ele já passa por um próximo nível, que é o intermediário, já mais maturado, sabe? Então, assim, eu acredito muito nesse processo, de que o aluno faixa branca, ele chega, ele já não tem que chegar rolando igual, vamos à primeira aula, vamos ensinar um armlock aqui. Ele tem que aprender a cair, tem que aprender a levantar, entendeu? O rolamento, exatamente, que é algo tão básico, né? Que faz parte do funcional, né? Sim. Então, fazer um bom alongamento, é basicamente isso. No início é isso aí. Depois ele vai pro intermediário. Não, maneiro, porque, assim, né, uma das coisas que a gente vê, né, as pessoas não têm noção, né, de quanto o jiu-jitsu te ajuda na coordenação motora, né? Então, às vezes, fazer um rolamento, a pessoa não tem uma noção de como cair, né? A gente de vê nada, isso em né, aula kids, né, cara? Eu fico, às vezes, observando as crianças, né? Tem criança que não sabe virar uma cambalhota, cara. E aí o pai, às vezes, fica ali naquela agonia, 30 dias, fala assim, poxa, mas você bota meu filho só para fazer cambalhota? Cara, faz parte do processo. Como é que eu vou caminhar com ele se ele não sabe virar uma cambalhota? Sim, sim. Entendeu? Cara, uma das coisas que eu vi também, né, falando sobre relação pai, aluno, professor, sobre... Eu já vi às vezes o pai, ele tira o aluno e leva para outra academia, ele esperando que o filho já tivesse numa pegada de fazer drill, de fazer não sei o quê, mas o objetivo do professor é primeiro ensinar as noções básicas, entender o que é respeito, qual é a sequência certa, né? O que você fala assim para esses pais que às vezes eles estão mais ansiosos do que propriamente o filho, né? Não sei se você já teve algum caso desse. Então, o pai ele precisa ser parceiro do professor. E muitas vezes o pai ele carrega essa frustração de não ter tido essa oportunidade de treinar e ele joga essa bagagem no filho. A criança ela tem que fazer aula
e não sentir que aquilo ali é mais um momento obrigatório. Ela tem que se sentir bem. Aquele lugar ali tem que ser um lugar de prazer. Um local que, quando dá o dia dela fazer a aula, ela vai cobrar a mãe e falar, ó, tá na hora do meu jiu-jitsu. Entendeu? Então, o que eu penso desses pais assim que acabam passando essas frustrações é que eles só vão mudar de endereço. E dentro da filosofia do jiu-jitsu, a parte da lealdade, o que acontece é o seguinte, eu tenho propriedade para estar falando isso porque eu não conheço nenhum tipo de ensinamento, de metodologia de outra escola. Como eu te falei, são 30 anos treinando com a mesma metodologia, Claro. sabe? Então, assim, o que eu tento passar para os meus alunos é exatamente isso. Tenha paciência que você vai chegar lá. Se você começa a passar para o teu filho assim, aqui tá ruim, muda, aqui tá ruim, muda, vamos jogar isso para a vida, né? O emprego tá ruim, muda. Claro. Problema no casamento, muda, entendeu? Qualquer situação tem que mudar, não, tem que persistir. O pai tem que ser parceiro do professor. A gente está trabalhando com o bem mais precioso, que é o filho, né? Então, muitas vezes, o maior trabalho que dá dentro do tatame está fora do tatame, que é o pai. Às vezes o pai frustra porque o filho perde num combate, mas não conversa com o professor para entender que mesmo que ele seja um pouquinho fraco num combate, o filho é muito atento, entendeu? Assimila bem posição, sabe fazer uma técnica bem feita, ou é muito respeitoso, entendeu? Muito humilde. Então é esse tipo de visão que a gente tenta passar para a criança. O pai não, o pai quer que ele entra hoje e se transforme num Vitor Belfort daqui 30 dias. Não vai acontecer assim. Não vai. Entendeu? Eu sou professor. Eu não me vejo como coach e não sei nem trabalhar como coach. O meu negócio é pegar um faixa branca, pegar um aluno faixa branca e transformar ele num faixa preta. Entendeu? Trabalhar em tempos preparando para campeonato só com aquele objetivo, eu não sei nem como falar. Eu não trabalho dessa forma. Então, se o pai entende que o processo está ali para ser vivido, entendeu? E transmite essa confiança para o professor, dá essa carta de crédito para ele, com certeza o resultado vem. Se não vier como um atleta, vem como um professor, porque você ali também começa a direcionar o aluno para aquilo que ele tem mais habilidade. Às vezes ele nunca vai ser um atleta, mas ele vai ser um excelente professor, pô. Ele vai ser um excelente profissional na vida, ele vai saber tratar a família bem, o filho, a mulher, entendeu? Então é esse aí que é o valor maior, que o pai precisa ter noção. Hoje, assim, né, com o mundo que a gente tá, né, as pessoas, celular direto e não sei o quê, uma das coisas que o jiu-jitsu ensina, né, e faz parte da essência dele é a defesa pessoal, e que não é simplesmente de se defender a um ataque físico, mas é de ficar atento a ao seu redor o seu dia inteiro, né? Não é que você vai ficar numa paranoia, né? Exatamente. andando para qualquer lado, olhando para tudo, mas é de identificar situações, né? Por exemplo, uma criança saber reagir bem a um bullying, por exemplo, na escola, que é algo que a gente passou, todo mundo passa, né? Mas saber lidar com isso de uma forma mais madura, mesmo sendo uma criança, e que, logicamente, os pais, os adultos, né? Saber lidar com isso dentro da sociedade, né? Cara, muitas vezes as pessoas são assaltadas hoje por simplesmente desatenção, né? Pô, tô andando na rua, tem dois caras lá vindo, eu tô distraído no celular, então vou ser assaltado sem perceber. Então, quem faz jiu-jitsu, quem tá nessa parte de defesa pessoal, né, ele já fica com um alerta um pouco mais apurado, né? Dentro da sua metodologia, como é que vai para o seu aluno a parte de defesa pessoal? Existe um momento voltado para isso ou no decorrer do dia acaba entrando? Então, olha só, vamos falar das crianças primeiro. Eu tenho na minha escola tanto o praticante de bullying quanto o sofredor pelo bullying. E o que acontece? A criança hoje que sofre o bullying, no jiu-jitsu, a gente ensina ela a postura e evitar sempre as vias de fato. Com Entende? certeza. Então, por exemplo, a gente vê aquela criança que começa a treinar, ela só olha para baixo, entende? Aceita tudo, tem vergonha, é mais introspectivo.
No jiu-jitsu, ela te dá, o jiu-jitsu ela vai te dar aquela confiança, vai passar para o aluno aquela confiança, entendeu? Aquele poder que ela tem e que vai transmitir para a pessoa que vai aplicar o bullying nela. Que é aquele negócio, né? Ah, o feioso, gordinho, se abaixou a cabeça e chorou, é ali que eles vão pegar em cima. Com certeza. Entendeu? E também controlar a força daquele que pratica o bullying, né? Saber controlar aquele ímpeto daquele aluno daquele jeito. Agora, veja bem, hoje está muito na moda, né? Vender a defesa pessoal, porque as pessoas estão pegando sempre carona nas notícias ruins. A defesa pessoal ela precisa ser vendida como verdade. Não adianta você achar que sabe fazer um golpe, 2 de defesa pessoal e passar para o teu aluno e falar que aquilo vai funcionar, porque não vai. A pessoa que nunca viveu aquilo, ela de fato não vai saber transmitir para o aluno dela se aquilo funciona ou não. Veja bem, uma mulher sendo agredida, dependendo do nível de ódio, de raiva do homem, a mulher pode saber se defender no jiu-jitsu ali, basicamente fazendo aquele treino de sparring levinho. Se o cara meter a mão nela, ele vai derrubar, cara. Entendeu? Então, tudo que o professor precisa ensinar, ele precisa ensinar com verdade. Não adianta eu querer ensinar meu aluno a competir se eu não tenho experiência com competição. Claro. Eu posso ensinar outros valores para ele, menos colocar na cabeça dele o que acontece no campeonato. Ele vai chegar para mim e falar, professor, eu estou preparado, mas eu estou morrendo de medo. O que eu vou falar para ele se eu não luto? Da mesma forma, se eu não tive nenhum tipo de contato com agressão, com violência, como é que eu vou saber transmitir isso dali para uma pessoa? Eu vou só vender? Porque se o interesse for só vender, eu posso vender qualquer mecanismo e dizer que está certo. Então a gente vê muitas vezes até curso de defesa pessoal. Outra vez eu estava vendo na internet um professor vendendo um curso falando assim, não, você pode chamar o teu marido e fazer esse curso com ele que você vai ficar boa de defesa pessoal. Pode sair na rua aí que ninguém vai mexer com você. Tá maluco. Quando, cara, isso vai funcionar? Aí você encoraja a pessoa a colocar a vida dela em risco. Porque, por exemplo, chegou uma pessoa com a faca, ou uma faca, com um pedaço de pau, ou um revólver. Se essa pessoa toma posse daquele curso ali, ou de uma aula ali muito fora de uma realidade de fato, de vias de fato, ela vai querer enfrentar e vai a óbito. Não, com entendeu? certeza. Vai estragar. Entra no sentido, tipo, eu consigo, vai lá, aplica um negócio que não funciona e leva a pior. Eu pergunto porque hoje né, dentro do ecossistema, né, tanto de jiu-jitsu quanto outras artes também, outras lutas, né, a gente vê, por exemplo, o treinamento direcionado para a Guarda Civil, para a Polícia Civil, que é onde que você encontra a situação contrária, né? Que é, por exemplo, o policial ele tem que fazer retenção de arma, então ele vai nesse viés, né? Hoje, dentro do tatame, a gente também vê policiais treinando, né, jiu-jitsu e, na verdade, desde sempre, né? Desde sempre teve essa relação com policiais dentro do tatame. Hoje você acha que seria interessante, talvez, fazer algum tipo de treinamento, algo que traga uma conscientização tanto do praticante, né, tradicional do jiu-jitsu com a verdade de um policial, né, na rua, alguma dica ou algo do tipo? Sim. Só terminando de responder a pergunta anterior, a gente também tem, né, dentro da nossa escola, alguns momentos de defesa pessoal juntos com o jiu-jitsu esportivo. Não dá para mentir que hoje a nossa escola, assim como a grande maioria das escolas hoje, trabalham com jiu-jitsu esportivo. Uhum. Né? É o grande chamariz. Todo mundo quer fazer aquele jiu-jitsu de kimono, claro, entendeu? De botar para baixo e fazer isso aí. Mas o professor, ele precisa ser um professor também de defesa pessoal. Ele precisa colocar a técnica do jiu-jitsu sabendo que a defesa pessoal é a premissa da parada. Agora, com relação à segurança pública, as pessoas, os policiais que estão treinando, aí eu também tenho policiais no meu time, eles falam que tem esse tipo de treinamento dentro das academias dele.
a busca maior é pelo jiu-jitsu esportivo, mas tem sim que a escola tem que trabalhar também com esse interesse, né? De estar também fazendo essa prática de defesa pessoal. É como eu disse, as pessoas elas buscam mais o esportivo, elas querem o quê? Botar para baixo, Claro. puxar para a guarda, quer treinar. Mas tem que ter esse momento também de treinamento, principalmente o pessoal de segurança pública. Não, com certeza. Eu entrei nesse assunto da defesa pessoal, né? Porque, enfim, a gente vendo a história, né? No início dos Gracies, né? O grande foco era para aulas de defesas pessoais e depois tinha realmente o momento para os faixa pretas, né? Então existe essa história. Não sei se é real porque eu não estava lá, né? Mas eu pergunto, né? Porque continua sendo uma base ou é apenas um momento onde que vem durante o seu cotidiano, né? A defesa pessoal em si. Hoje em dia, o curso de defesa pessoal, ele está sendo vendido até separado, sabe? As pessoas procuram mais assim, vamos fazer um treinamento de defesa pessoal, vamos fazer uma aula extra de defesa pessoal, vamos fechar um seminário de defesa pessoal. Ele não entra muito naquela grade ali de treino da semana, tá? Não é um negócio normal, o que deveria ser. Porque desde a prática de uma queda ou de você puxar para baixo, claro, né, para a guarda, o professor ele já deveria dar essa instrução, tipo, estou puxando para a guarda aqui, mas se eu estou puxando para a guarda na rua, eu vou fazer isso daqui, ó, entendeu? Claro. Porque às vezes o cara, igual eu estou falando aqui, puxar para a guarda na rua, isso existe, não, mas o camarada que é guardeiro, ele tem que estar atento a essa situação. Claro. Porque no ímpeto do momento ali, o camarada ele está brigando na hora, entendeu? Ele pode confundir ali que ele não está mais no tatame, ele está no meio da rua. Então não é o momento disso aí. Então ele tem que estar preparado. Se eu estou na rua, eu tenho a noção de defesa pessoal. Então eu não vou ficar puxando para baixo ninguém no meio da rua, entendeu? Mas se for o caso do cara vir e cair por cima, né? Você sabe como lidar. Você sabe como lidar e aplicar ali o golpe necessário para a defesa pessoal. Isso é importante porque aí voltando na internet, cara, o tanto de mulheres que já apareceram conseguindo imobilizar o agressor, às vezes assaltante, às vezes o marido, enfim, né? O jiu-jitsu entrou ali e o que eu vejo que mais tem dado certo, cara, é o triângulo, cara. As mulheres aplicando o triângulo para imobilizar o agressor e esperar, né, até alguém chegar e ajudar. A defesa pessoal hoje, né, lógico, homens precisam aprender, né, mas com certeza a mulherada também precisa, né. Eu sou um dos caras que defende, cara, que toda mulher deveria aprender o mínimo do jiu-jitsu, porque, cara, elas são vulneráveis em questões físicas, né, enfim, o homem geralmente é mais forte e tal, então o conhecimento dessas técnicas é muito importante para a mulher. Hoje, dentro da sua grade, as mulheres estão presentes dentro do tatame? Como é que funciona isso? Uma fatia muito menor, né? Lamentável esses acontecimentos de feminicídio, né? A gente tem na nossa equipe mulheres, mas é um número bem mais reduzido por várias questões, sabe? De preconceito do esposo, preconceito da família, preconceito da própria mulher. O que a gente faz ali é tentar acolher, mostrar que o ambiente é saudável, é respeitoso, aplicar isso antes da mulher, né, para todo o time, para que haja respeito, deixar bem claro de que qualquer situação ali que ela procure o professor, transformar um ambiente num ambiente confortável, né? Não só o ambiente na questão de pessoas, mas um ambiente físico, um banheiro preparado, um local limpo, um local seguro. Então, as mulheres estão procurando bastante. Eu vejo academias até especializadas só para mulheres, times femininos horários femininos, né? Horários só femininos. E assim, a gente vê também mulheres se destacando. Com certeza. Né? Mulheres se destacando. Então, assim, a prática da defesa pessoal no time feminino, eu tenho um time feminino também, e a aula ela começa com a defesa pessoal, especificamente para o time feminino. Ela começa com a defesa pessoal e depois eles vão migrar para o kimono. Tá? Legal. Então, quando elas vão fazer o jiu-jitsu esportivo,
elas já têm noção, principalmente da questão de peso e força, tá? Essa questão é muito importante, porque não dá para medir, né, num combate uma mulher enfrentando um homem. E eu estou falando assim, um combate de rua, né, uma Claro, violência. com certeza. Então, quando elas treinam, ao invés de elas botarem o kimono, treinar em pé ou de joelho que seja, né, elas têm primeiro o contato da defesa pessoal na aula. Não, perfeito. Porque cara, e é um assunto que está muito em alta, né? Bom, cada vez mais as mulheres estão tendo mais visibilidade, mais voz, né? Bom, saber que as escolas estão, pode se chamar de escola ou academia? O que você prefere? Escola. Escola. As escolas estão se preparando para poder receber cada vez melhor as mulheres, isso daí é mega importante. Né, como você mesmo falou, né, a fatia ainda é pequena em relação à comparação aos homens, mas a mulherada ela precisa, velho, precisa aprender jiu-jitsu, noção de defesa pessoal, se destacar, né, se jogar nos campeonatos, porque isso daí também mexe muito com a cabeça. Sim. Né, e, bom, minha cunhada, por exemplo, meu irmão, ele pegou faixa preta o ano passado, e a mulher dele tá na azul quase indo pra roxa, e, cara, é uma mulher forte, saca? Tipo, que fez crossfit e tal. Mas ela falando, cara, quando eu entrei pro jiu-jitsu, consegui entender qual a importância mesmo, né? Porque, cara, são situações que você não vai viver no dia a dia, né? O tatame em si, né? E hoje tem alguém da sua equipe já se encaminhando para dar aula do feminino? Mulher sendo professora? Não, eu tenho preparado primeiro psicologicamente e conversado bastante com algumas meninas que eu já vejo que têm um potencial, né? Mas hoje, assim, no ponto de começar a dar aula, não. O meu sonho é que entre elas eu consiga estar formando ali a professora, né? Legal. Para que aquela turma ela caminhe ali daquele processo. Acho que é importante, né, cara? E assim, falando sobre a história de professor, né? Quantos, quantos faixa preta você conseguiu já formar desde o início, desde a faixa branca até alcançar a tão esperada faixa preta? E como é que foi isso para você? Então, eu tenho, da formação de branca a preta, eu tenho 3, mas hoje eu tenho 6 faixas pretas formadas por mim. Fora aqueles que agregaram o meu time, né? Eu sempre falo que eu não estou contratando ninguém, né? Uhum. Eu não tenho interesse assim em estar recebendo faixas pretas para poder, nada disso. Eu prefiro estar investindo no meu time, para que meu time, entendendo qual é o propósito da equipe, entendeu? A gente consiga trabalhar sempre com essa união. Eu gosto de estar sempre assim, sendo parceiro, sendo amigo, sabe? Eu não penso em números, em quantidade, troféu, título, nada disso. O que eu quero mesmo é essa transmissão. Eu quero que os meus alunos entendam a forma que eu aprendi, né? E eu vim de uma escola, de um professor que, eu falo para ele que eu tento ser, assim, pelo menos 50% do que ele foi comigo, né? Eu sou faixa preta do Monteirinho, né? Claro, já é de casa aqui também. Meu irmão. E aquele cara é fantástico, meu irmão. Eu sou fã dele, entendeu? Aonde eu vou, falo do nome dele mesmo, porque o cara é diferenciado no trato pessoal. Ele entende, ele conversa com a pessoa, entendeu? Então, assim, é isso que eu tento passar, cara. Trazer as pessoas de fora, quando chegam, por exemplo, alguém querendo ingressar na minha equipe, ele vai lá, paga academia, vai treinar comigo, mas eu deixo bem claro, falo, cara, honra sempre teu professor, cara. Não esquece da tua história. E outra coisa, tenta transmitir teu legado, levar teu legado para frente, porque também é muito ruim você ser um faixa preta em que você passa em diversas escolas, entendeu? E não se adapta em lugar nenhum. Às vezes o problema não está na escola, o problema está com você, pô. Entendeu? Com certeza. Às vezes a pessoa sai da equipe exatamente porque acha que está fraco, porque não tem treino, porque, pô, isso é tudo balela, cara. O time às vezes está fraco porque você pensa desse jeito, você tem que fortalecer. O time tem que estar, o cara tem que estar ali preparado para os altos e baixos. Pô, teve uma época que minha equipe não era tão forte assim, cara, e eu não fui o primeiro a sair. Inclusive existe até essa história, né? Porque quando o Monteiro saiu da Gracie Barra, né, que ele falou, ó, tô me desligando e tal, eu fui o primeiro a falar que eu não sairia, cara. Porque eu não concordava o seguinte, ele me ensinou a vida inteira sobre lealdade. Então, assim, eu sou leal a um time, entendeu? Eu não sou leal a uma pessoa,
né? Entendi, claro. Nesse sentido do jiu-jitsu, entendeu? Sim, sim. Então eu me permaneço ali. Então eu consigo transmitir, o meu time todo começa a entender o que é isso, sabe? Óbvio, eu não posso cobrar que meu aluno seja o meu aluno o resto da vida. Cada um tem o seu objetivo, pô. Eu estou ali para ensinar, e eu não vou reter aluno. Não estou ali para reter. Mas, de forma alguma, chegou na minha academia, ei, vamos treinar comigo, vamos ficar aqui comigo, vamos fortalecer, fazendo promessas. Isso não existe, cara. Não existe. A melhor forma de você transmitir o teu legado nesse sentido, cara, é você fazer tudo com a base na verdade, tá? O tatame, ele te desmente, te desmascara na cara, no momento, entendeu? Então, não adianta você querer montar, ter a equipe cheia de estrela, porque cuidar de uma constelação não é fácil. Ter vários atletas também não. O negócio é conduzir tudo na verdade, na paz, transmitir para o teu aluno confiança, entendeu? Sim. Mostrar para ele qual é a tua base, entendeu? Não ficar contando lorota para ninguém, entendeu? E com esse foco, né? Legado. Legado, lealdade, honra o tempo todo. Legado, lealdade, honra. Com certeza, cara. O negócio está super certo. É isso. Assim, agora vamos entrar num papo que eu tô achando interessante de acompanhar, que é a sua relação com a internet. De onde que surgiu o bordão, né? O mestre não professor? Como é que surgiu para você de começar a falar um pouco mais com a câmera do Instagram, né? Principalmente Instagram, ou você tem outros canais? Não, eu só tenho Instagram. E na verdade eu não tinha Instagram até o início do ano passado. O que aconteceu foi o seguinte: com a quantidade de títulos que eu tenho, eu fui convidado para alguns eventos para poder estar lutando de luta casada. E um me chamou muita atenção, porque o organizador chegou para mim e falou assim: pô, cara, seu currículo é bacana, é maneiro, mas eu não tenho interesse em te contratar não, porque você não tem mídia social, você não vai vender o evento do jeito que a gente espera. Eu voltei para casa muito, muito triste, né, cara, com isso. E aí eu resolvi, da minha forma, né, da forma que eu penso, ali são tudo opiniões minhas, né? Dentro da forma que eu fui ensinado, criado ali, eu trago a minha opinião. O intuito não é ofender ninguém, não é passar por cima de ninguém. E eu acho, inclusive, que a gente tem grandes profissionais aqui no estado que poderiam estar fazendo o mesmo para a gente poder criar debates. Eu acho entendeu? Importantíssimo, Não, cara. debates é muito importante, cara. Se a pessoa souber debater e não levar para o pessoal, eu acho que todo mundo cresce, Claro. sabe? E esse bordão aí do mestre não professor é porque eu sempre me incomodei com a pressa e a necessidade que as pessoas têm hoje de trocar de faixa, entendeu? Parece que é um negócio, uma corrida das cadeiras, meu irmão. E aí o que acontece? Hoje o cara bota a preta na cintura, ele já ensina na academia dele que ele é sensei. Que sensei de quê, cara? Mestre de quê? Se a gente faz isso, a gente está desvalorizando o faixa coral, cara. Que faixa coral a pessoa tem que entender a regra que rege o jiu-jitsu, nosso esporte, que é a soberana da IBJJF. Respeita os graus, você é professor, você pegou a faixa preta, você é faixa preta como qualquer outra colorida. Um ano depois você está habilitada da aula. Você bota as duas tarjas. A partir dali, 3 anos, 5 anos, 7 anos, você vai recebendo grau. Tenha paciência para receber esses graus e para com esse negócio de sensei, mestre, porque não é. Mestre é o cara que se dedicou 31 anos ao esporte, porque tem isso também agora, a pressa é outra. A faixa preta já está ficando assim relapso, agora o cara quer ser coral. E ele está correndo atrás da coral. Entendi. Então o cara que vai alcançar a faixa coral, ele tem que ter 31 anos dedicado ao esporte, dando aula, competindo, lutando, presente no tatame. E cara, todos os meus amigos que são mestre mesmo, a faixa dos caras já está tudo roçada, meu irmão. Os caras treinam, os caras lutam, os caras competem, entendeu? Esses são os mestres, cara. Nós não somos mestres, nós somos professor. Até alcançar a faixa coral, o nosso título é de professor. Aí, se isso ainda não convence, então vamos da essência principal. Mestre Hélio Gracie, né? Dava aula com a faixa azul, cara. Azul escuro, né? Porque dizem que naquela época não existia ainda, né, esse tipo de graduação. Então era faixa azul, escura. Então esse tipo é um negócio de vaidade, cara. É um negócio que eu não entendo muito bem, então por isso que eu criei. Na minha academia ninguém me chama de mestre. Não, perfeito. Não me chama, é professor. E eu ensino também a qualquer um que eu convide na minha academia que seja professor, por mais que na academia dele, é sensei, é mestre, não sei o quê, não.
Essa reverência aí, meu irmão, na minha academia não existe. Vai chegar lá, seu nome é professor. É porque tem, assim, né, o que eu falo, eu tava falando com a minha mulher, a gente, né, que é do meio do jiu-jitsu, realmente a gente tem toda essa regra, vamos dizer que é regra mesmo, né, mas, por exemplo, quem vem do karatê, quem já assistiu, sei lá, um filme, não tem esse conhecimento, né, então automaticamente olha pro faixa preta e já acha que é mestre. Então é importante a gente, como categoria jiu-jitsu, né, poder esclarecer para a galera que está chegando, né, para os faixa branca que estão chegando, para a galera que está assistindo na internet, né, e bom, o papel de virar influência, vamos dizer assim, né, e comunicar, né, ensinar para a galera fora do tatame, né, dentro do cenário da internet, eu acho que é bem importante. E logicamente aqui também no podcast, eu acho que tem sua importância e claro, no seu dia a dia você vai trazendo situações diferentes. Qual foi o mais, sei lá, diferente que você já viveu dentro da internet desde que você começou? Cara, então, eu não sou influencer, tá? Eu tô me aventurando aí, de vez em quando me dá uma loucura aí, eu vou lá e desabafo, falo algumas coisas que chegam ao meu ouvido aí, entendeu? Mas, assim, os maiores desafios que a gente vê na internet é o seguinte, que é super interessante. Quando a gente leva alguma coisa positiva, as pessoas pouco curtem, assistem, dão uma moral. Agora, quando a gente leva uma tragédia, algo polêmico, aquilo que de repente está, né, agredindo alguém ou algum acontecimento negativo, as pessoas vêm e curtem muito mais, né? Eu tenho observado pela quantidade de pessoas que assistem os vídeos. Quando você é muito polêmico, Sim. as pessoas gostam mais, entendeu? Quando você é brando e quer passar ali, de repente, um lifestyle, uma situação mais tranquila, as pessoas já não curtem tanto. É algo, assim, na minha opinião, tá? Eu acho que quem tem essa postura um pouco mais brando, vamos dizer assim, o caminho ele funciona, mas é um caminho muito mais longo em comparação de quem vai em busca da polêmica, né? Ninguém gosta de notícia boa, né, cara? Todo mundo se apega a notícia ruim, né? Exato. Nossos jornais você já vê, né? Tipo, o grande foco é no assalto, não sei o que, não sei o quanto. Então, é mais ou menos nessa linha aí mesmo. Agora falando sobre lifestyle, né? Hoje você pratica ou ao longo da sua vida você já praticou outro tipo de esporte além do jiu-jitsu? Não. As pessoas têm muita, né? O jiu-jitsu por muito tempo foi muito linkado, né? Com o surf, por exemplo. Você já fez alguma coisa diferente? Não, mas o surf, ele sempre fez parte de da grande maioria das pessoas que moram em beira de praia, né? Então isso aí não tem como fugir, mas não dá para falar assim, porque eu fui um atleta do surf. Não, é uma pranchinha, sei surfar, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, é que algumas coisas precisam ser excluídas para você priorizar aquilo que você gosta. Por exemplo, não consigo, cara, jogar uma pelada, joelho arrebentado. Não tem como. Se eu jogo uma pelada, eu não vou treinar. E minha parada é o jiu-jitsu. Entendeu? Então a prioridade é Exatamente. Ali, né? Então, assim, nessa questão do lifestyle, cara, as pessoas também confundem muita coisa, né? Então, assim, o professor, vou falar assim, basicamente do professor, né? Que ele tem que ser aquele instrumento de inspiração para o aluno, porque na minha época, cara, eu queria ser meu professor, cara. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje o cara quer ser aquele camarada da internet qualquer, mas ele não quer ser o professor. Então, assim, eu sempre busquei ter uma vida saudável, né? Interessante para o professor é ele estar sempre vivendo o lifestyle. O lifestyle está dentro de casa, cara. É com a família, entendeu? É comer bem, é tomar cuidado com a imagem, para não denegrir a tua imagem, o teu esporte, que a gente é observado o tempo todo. As pessoas observam o movimento da gente. E quem fala assim, pô, não tem nada a ver com isso, então tem que sair da rede social, cara. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com minha vida. As pessoas falam assim, eu faço o que eu quiser. Não, cara, então não tem como você tá falando que você é um lifestyle se você cuida da tua vida de forma, né, completamente, assim, errado, né? Claro. Para não falar outras coisas. Então, o que acontece? Pô, eu procuro, por exemplo, medir como eu estou fisicamente pela balança da competição. Então, hoje eu sou um peso médio, então, meu irmão, eu tenho que estar com 80 quilos. Então, eu estou com 80 quilos, estou comendo bem, me mantenho, não preciso fazer dieta, não fico perdendo peso. Você não faz manobra de peso, não faço manobra nenhuma, mas teve uma época que eu era muito mais forte, muito pesado, daí veio meu apelido, né, de Julião e tal, porque da médio a super pesado, pesadíssimo, eu lutei tudo. Caraca. Né, tudo que eu pude.
E chegou uma hora que eu comecei a comprometer joelho, cotovelo, como hoje tem, né? Costela, ombro. Aham. E assim, como hoje já não é mais a intenção ser um atleta, e mesmo que eu compita com esse foco de ser campeão, isso não vai me trazer nenhum tipo de benefício financeiro mais, até por conta da minha idade, estou com 50 anos, entendeu? Eu tento me permanecer fazendo esse lifestyle, sempre, entendeu? Estou sempre lutando, sempre preparado, sempre treino com meus alunos, treino com qualquer um, vou na academia, visito meus amigos, não tem essa parada. Você não pode se esconder atrás do esporte, falar que você faz um lifestyle, mas às vezes você não treina nem com o teu aluno, cara. Entendeu? Tá enchendo a barriga de gordura, tá bebendo, tá fumando. Isso não tem nada a ver com o nosso esporte, não combina, cara. Não tem né, nada cara? a ver. Não combina, exatamente. Bom, a gente vai chegando aqui, mestrão, ou professor, desculpa, sai muito no automático, tá? Mas a Isso gente... tem a ver com a marcialidade, né? Claro, claro. É o que eu te falei, né? Cara, eu fiz, na minha infância eu fiz karatê, então, tipo, Sim. a tratativa era sensei, né? Então, quando você vai para outra modalidade, acaba ficando. Cara, né? assim, deixar bem claro também que até mesmo esse bordão não tem efeito de ofender ninguém, é só, às vezes, passar esse tipo de conhecimento que a pessoa não tem. Exato. Porque, por exemplo, se você for levar para esse lado da marcialidade, existe muito mais valores que você tem que agregar do que propriamente ter uma postura e um nome somente de mestre, sabe? Claro. Você tem que passar respeito, como que você conversa com as pessoas. Às vezes o cara vende uma coisa dentro do tatame, mas vive outra completamente. E eu não estou falando aqui como dono da verdade, nem que eu sou assim, não. Eu estou passivo de erro o tempo todo, cara. Eu sou uma pessoa falha, eu peço misericórdia todo dia. Mas o que eu tento preservar é exatamente a identidade que eu vendo para o meu aluno. Entendeu? Para que ele olhe para mim e se identifique com uma pessoa que é séria. Uma pessoa que sabe trabalhar, claro. Não perfeita. A gente não é perfeito, pô. Mas é uma pessoa séria, que sabe o que está fazendo, que sabe de onde vem, é do profissional. É o profissionalismo, é isso aí. Professor, deixa a mensagem aí para quem está em casa, né, o endereço da sua escola, né, e enfim, né, mensagem aí para quem tá assistindo. Primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer a essa oportunidade aqui do podcast, né, de estar falando um pouquinho aqui da minha história. Foi um tempo muito bom. E as nossas academias, hoje a gente tem uma filial em Itapuã, com o professor Léo, uma em Soteco com o professor Borracha, e eu estou em Interlagos, ali do lado do Doce Minas. Tá? Uma mensagem para você que não conhece o esporte, se der essa oportunidade, né, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque o resultado que você vai ter dentro do tatame, você vai conseguir aplicar em todas as esferas da sua vida. Seja na área familiar, seja na área corporativa, seja no trato com a comunidade que você vive aí, vale a pena estar insistindo aí e se colocando à disposição do jiu-jitsu. É isso, galera. Todas as redes sociais, né, vai estar aqui na descrição desse vídeo. E você que está em casa, não esquece, cara, deixa seu like, se inscreve no canal, segue o professor também. E, bom, não esquece, né? Passa lá na Gama Rosa, conhece a loja do nosso querido amigo Raider Kimono, né, que é um grande apoiador nosso. Um abração aí, Raider. É isso. Bom, galera, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Os.